Raul, estamos vindo frecuentadores de los botecos del Flamengo. Todo mundo treinando o espanhol aí. Ainda bem que o nosso elenco não precisa treinar muito, porque o que mais tem lá é gente que fala castelhano. Hoje em dia ninguém mais fala essa porra de castelhano, assim, ninguém se refere ao idioma como castelhano, todo mundo fala espanhol, né? Mas enfim, problema de comunicação não há, porque mesmo quem não é gringo lá, aliás, temos que falar nesse assunto gringos muito em breve aqui nesse vídeo. Temos uma coisa muito curiosa sobre gringos ainda a falar nesse vídeo. Tem muito jogador lá que jogou na Europa, na Espanha, acredito que tenha vários, sei lá, em quais clubes todos os que passaram pela Europa passaram, mas isso não há problema, porque o portunhol sempre há de nos salvar, como eu acabo de provar nesta entrada, que não deve ter uma palavra certa. Enfim, bom, eu tô gravando isso aqui só pra ver assim, pá, maluco só fala merda, é desatualizado. Essa porra, obviamente, não é ao vivo. Então eu tô gravando por volta das 6h40 até as 6h40. Ainda não estava acertado, mas com toda a pinta de que Rueda virá. E gostaria de falar, porque eu fiz campanha porque o nosso VP de futebol aqui, o Gustavo Lucas, VP de futebol do Boteco do Flamengo, sugeriu o Galhardo e tal. Eu fiz campanha lá na Filial Literária, fiz campanha aqui no Twitter, no Facebook e tal, mas o nosso querido VP de futebol aqui no Boteco, ele aprova também o Rueda, ele achava uma opção melhor o Galhardo, mas disse o nosso, deixa eu ver se eu acho aqui, hoje tem print pra caralho aqui nessa merda, mas vamos lá. Gustavo Lucas, nosso VP de futebol, declarou que o Rueda é uma boa também. Mais experiente, levou para a Copa do Mundo pela primeira vez país sem tradição como Honduras. Talvez ele funcione melhor no ambiente várzea que é o futebol do Flamengo. Realmente é o ambiente que a esmofada cria em volta do futebol, que também é uma coisa que eu vou falar. Acho que esse vídeo vai ter a meia hora. Galhardo me parece melhor como treinador e potencialmente mais capaz de montar uma máquina estilo anos 80. Mais tranquilo, Rueda também é uma boa. Então Gustavo Lucas, o nosso VP de futebol do Boteco, porque aqui tem planejamento, aprova Rueda, e nada mais me resta senão assinar embaixo do que o nosso VP de futebol falou, porque aqui a diretoria tem uma coerência e ninguém fala uma coisa que o outro não fala e diz. Por falar em Rueda, vocês devem ter visto por esses números. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu devo ter o print disso aqui. Apareceram umas fotos das filhas do Rueda. E olha que eu fiz campanha pela Carol Portalupe como interina, mas assim o cara veio com dose dupla. Vamos botar aqui na câmera, pra vocês verem aqui. Já devem ter visto isso aí, né? Já tá rolando nos grupos de WhatsApp e tal. Que fase vive a família Rueda. Que maravilha, hein? Colômbia é realmente um país com las chicas muy hermosas. Em Colômbia levamos las chicas muy hermosas. Aliás, o meu portunhol devia ser um pouquinho menor do que isso, né? Porque eu assisto Narcos sempre. Aliás, quem não assistiu Narcos, por favor, assistam. É uma excelente série. Então o Rueda é um estudioso de futebol, né? Estava na Alemanha estudando, inclusive, agora quando começou esse burburinho da contratação dele pelo Flamengo. Já foi para a Colômbia, o que não deve ser uma coincidência, deve ser um sinal de que, vamos lá, acabaram-se as férias, vamos para a Colômbia, vamos preparar, arrumar a mala e ir para o Rio de Janeiro. E aquela curiosidade, né? Obviamente vocês já devem ter lido, mas é aquela coisa que é sempre bom reforçar. Ele chegou em 7 finais e ganhou 6 títulos. 7 finais e ganhou 6 títulos. Sendo que o que ele não ganhou foi aquele da tragédia da Chapecoense, que de forma muito sensata o Atlético Nacional abriu mão do título e deixou que a Chapecoense sagrasse campeã da Sul-Americana do ano passado. Temos também aqui, eu printei aqui, deixa eu ver, eu printei, oi, tem print pra caralho, hein? Uma jornalista colombiana, uma brasileira que trabalha na Colômbia, chamada Marina Granziera, que, diga-se de passagem, que
Fase Vivi Marina Ganzieira também, brincadeira, mas tem um print dela falando aqui. O Reinaldo Rueda é um treinador com um preparo muito importante. Na minha opinião, é o técnico colombiano com melhor capacidade tática do país. Ele vem estudando, aprimorando seus conhecimentos e estava na Alemanha fazendo um curso, como eu disse agora há pouco. Além disso, é um gestor de time, sabe impor respeito e monta o time de acordo com a característica dos seus jogadores. Isso é legal. E teve um outro jornalista colombiano que a equipe do GE fez contato e disse que ele, que é uma coisa que eu acho que assim, cada vez mais é primordial num técnico, que ele é um cara aglutinador, sabe? Aquele cara que faz o grupo fechar em torno dele, correr atrás das paradas. Isso eu acho uma característica cada vez mais essencial nos técnicos. Então, ainda não é oficial, mas bem-vindo a Rueda! É Carlos, nem sei se é Carlos. Bem-vindo a Rueda! Que deve ser, e no currículo dele ele conseguiu levar Honduras para a Copa. Aí tem um porém, e sobre, até falando sobre o planejamento, né, o planejamento com R azul. O único revés que eu acho é que assim, a imprensa colombiana dá como quase certo de que após a Copa do Mundo de 2018, seja ele o novo técnico da Colômbia. E parece que ele só vai topar assinar se tiver uma cláusula dizendo que se ele for chamado para dirigir a seleção colombiana, o Flamengo vai liberar. Justo. Agora, ou seja, ele vem, vai pegar aqui no meio dessa temporada, aí vai fazer pré-temporada, vai jogar o porra do Carioqueta, vai jogar... Será que na Colômbia tem Carioqueta? Não, mas será que tem campeonatos regionais na Colômbia? Acredito que não. Aliás, isso é uma curiosidade, rapaz. Por favor, nosso VP de futebol, Gustavo Lucas, responde essa aí pra mim, se você tá vendo o vídeo, responde no privado para eu poder passar aqui. Existem campeonatos assim nos outros países, esse campeonato tipo estadual tem aqui no Brasil? Tem muito disso ou não? Nos outros países o nego faz só o nacional, que é a coisa mais coerente a se fazer. É porque o Brasil também é grande pra caralho, né? Isso é tema para um vídeo exclusivo só sobre isso, mas pula. Então, aí é muito provável que ele vai embora em julho, né? Em agosto, sei lá, quando acabar a Copa do Mundo. Provavelmente acaba a Copa e tem um período que também não vai ter amistoso, de repente lá para agosto e setembro. Ou seja, ele vem, tomara que ele dê muito certo, e aí quando chegar no meio da temporada que vem, que é quando a gente espera que estejamos começando a disputar fases muito decisivas de Libertadores, vamos estar no meio do Brasileirão 2018, aí a gente vai perder o técnico. Que planejamento mais legal! Eu espero, que nego pense nessa porra, pelo menos uns 3 meses antes, para que venha um técnico que seja sucessor e que fique de auxiliar técnico durante esse período e para depois assumir a posição, porque não é possível que vai fazer isso tudo, aí chega lá para agosto, setembro, então bota o Jaime aí, agora vamos ver, vamos trocar tudo de novo. Quer dizer, o Flamengo se modernizando e já se adequando ao calendário europeu, né? Primeiro do que todo mundo. Troca o técnico no meio do ano em vez de trocar no começo do ano. E a outra coisa que é a se pensar é uma coisa que no momento eu não lembro. Do planejamento, que vai trocar o técnico, tá mal, porque tem muito item. Quando tem muito item no roteiro, eu acabo me perdendo nessa porra. A outra coisa que eu espero que não aconteça é que a esmurfada esteja raciocinando assim: bom, a gente contrata o cara vem, chega no meio do ano, se ele for chamado para a seleção colombiana, que é provável, ele vai. Aí a porra da esmurfada pensa, mas também em novembro a gente já vai estar, em dezembro a gente já vai estar de saída mesmo, que vai ter eleição, então também foda essa porra. Espero que não tenha passado isso a boca miúda nos bastidores da reunião que decidiu trazer o Rueda. E agora falando sobre gringos, mas falando sobre os nossos gringos que já estão aqui, eu tenho o print da escalação que o nosso glorioso Jaime vai levar para campo no jogo contra o Palestino. Palestino que inclusive abriu mão de treinar na tarde dessa terça-feira e foi para a praia na Barra. E foi porque também, né, eles perderam de 5-2 o primeiro jogo, então a vaca foi pro beijo. Aí o Flamengo ainda deu um estímulo, que o Flamengo falou que eles podiam fazer o reconhecimento de campo, podiam treinar lá na Ilha do Urubu, mas não podia ir de chuteira.
Muito bacana. Aí fala, não, então também não precisa, caralho. A gente joga futebol, não pode ir lá de chuteira, a gente vai fazer o quê? Vai de patins pra aquela merda? Aí foi todo mundo pra praia, no que fizeram muito bem, mesmo porque aparentemente a vaca já foi pro brejo. Mas vamos à escalação, pelo menos o time que treinou e que dá pinta que deve ser o time que vai começar no jogo de amanhã. Muralha, nas laterais, Pará e René. Na zaga, Rodolfo e Juan. No meio campo teremos Arão, Márcio Araújo, Everton Ribeiro. E lá na frente teremos Everton, Geovânio e Viseu. Vamos repassar exercício. Veja assim, que nacionalidade falta nessa escalação? Muralha, nas laterais, Pará e René. Na zaga, Rodolfo e Juan. No meio campo, Saraújo da Massa, Arão e Everton Ribeiro. E lá na frente, Everton, Geovânio e Viseu. Não é que nós não temos nenhum gringo na escalação, que coisa curiosa, apesar de termos tanto no elenco. Estranho, né? Vai ver que o Jaime ficou puto que mandaram o Zé Ricardo embora para trazer um gringo e falou, então também, enquanto tiver aqui, gringo não vai jogar nessa porra. Eu achei estranho e é aquele jogo que poderia dar chance pra gente que não vem tendo chance. Cadê o Ronaldo, que eu nem sei mais se merece essa chance, nem se o Ronaldo tá vivo, que a gente sequer escuta falar dele. O Conca, muita gente questionando nas redes sociais a ausência do Conca. Mas me parece que o Conca não está exatamente no melhor do seu preparo físico e vai fazer o quê? E Diego e Hever serão poupados, que apresentaram um desgaste. Resta a gente saber se o nosso centro de excelência em medicina detectou um desgaste físico ou se é apenas um desgaste moral, já que o Hever vem falhando constantemente lá atrás e Diegão da Massa perdeu a sua virgindade recebendo vaias no último jogo. Mas enfim, nunca saberemos os desconfortos e desgastes, o que é que tem de físico e o que é que tem de estratégico. Na verdade, esse centro de excelência médica, assim, o principal fator dele é um fator mais de relações públicas do que clínico, né? É bonzão, tô brincando um pouco, mas é bonzão, tem a tecnologia jogando a favor, como tem que ser, mas também tem aquilo lá, a gente não entende porra nenhuma daquilo lá, que nós já é tudo ignorante, e aí volta e meia você tá com desgaste, tá com desconforto, o centro de excelência vê tua participação, aí deixa o nego de lado e não zera muito zum, porque se não fala isso, imagina, aí entra assim um dia e fala, caralho, barraram a mão da porra, tal, aí já rola um zum, um disse-me-disse e tudo mais. Eu tenho uma coisa para falar, para ver que eu não estou sozinho nas minhas insanidades. Eu comentei aqui ontem que a entrevista do Rodrigo Caetano tinha sido uma bosta, né? Que ele, assim, era um monte de nada junto com porra nenhuma que resultava em zero, à esquerda. Alguém mais, na manchete lá do Globo Esporte, a manchete que fala sobre essa entrevista e que, né, bota lá na matéria alguns itens dessa entrevista. O título da matéria foi Falou e reticências, que quer dizer falou e não disse porra nenhuma. Basicamente é isso, porque teve gente falando assim, pô, tu também exige muito dos caras, hein, caralho. Hoje teve um cara na filial literária que me xingou pra caralho lá, só porque eu chamo a diretoria de Smurf esmurfada. Caralho, eu vivo rasgando elogios a eles, apesar de eles não entenderem porra nenhuma, bulhufas de futebol. Eles fazem um excelente trabalho, um brilhante trabalho em todas as outras questões. Ok, que pena que o Flamengo é um time de futebol. Mas eu me refiro a isso só por causa da chatice eleitoral. Eu não sei quem vai ganhar no que vem, se vai ser chapa azul, rosa, amarela, verde de bolinha roxa, mas provavelmente eu também apelidarei a próxima diretoria com algum apelido referente à cor que vencer o pleito, já que tem tudo para no ano que vem a nação rubro-negra ficar dividida e brigando, porque tudo também é motivo para briga, defendendo cores alheias ao preto e vermelho. Então não tem nada disso. Mas enfim, mas aí ele fala que eu pego no pé, pô, ficou reclamando daquele Rodrigo Caetano, reclamando aí. Não sou só eu não, tem mais gente que olhou e achou, caralho, para falar isso aí não vinha a público, não falava porra nenhuma. Mas enfim, o que temos mais? Acho que não temos mais nada. Temos daqui a pouco o vídeo sobre a última rodada e a próxima, que ontem eu falei errado, eu falei 18 e 19, na verdade é 19 e 20. E ainda vamos aguardar aí a oficialização
E sobre o Rueda, né, não falar português, o que também não vai ser grande problema, e a diretoria, teoricamente, não falar espanhol, para eles é um paraíso, né? Porque traz o cara, que foi o cara que as redes sociais, inclusive às 5 da tarde eu dei uma olhada, estava tendo uma pesquisa no GE, dizendo se aprova ou não a vinda do Rueda, e acho que 82% das pessoas que votaram aprovaram, ou seja, a voz da massa, a nação rubro-negra. Tem gente no Twitter se gabando, dizendo que é a Flá Twitter que contratou o cara e todas essas coisas e tal. Mas aí, pra eles é o paraíso, né? Porque assim, quando o Rueda chegar e for falar de futebol com ele, vai falar, cara, a gente já tá puto com essa porra, a gente não gosta de falar de futebol, a gente não gosta que essas coisas façam parte da nossa reunião. E pra completar, a gente não tá entendendo patavinas, bolhufas do que você tá falando com essa porra dessa língua enrolada. Então, meu amigo, sei lá, se vira aí. Agora, esse abacaxi aí é teu, descasca pra lá e deixa a gente aqui com as nossas planilhas, que é o que na verdade a gente sabe fazer. Então, essa é a minha última colocação. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tinha tanto print que eu acho que eu falei, eu acho que eu pulei algum. Tinha o print das filhas, o print do nosso VP de futebol, da escalação, o da colombiana e é só. Os outros prints são sobre as colocações momentâneas na Liga do Boteco no Cartola Futebol Clube. Muito obrigado, felicitações da nação rubro-negra. Y además, representadores del Boteco de los Flamengo.